Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 2 a 13. Diz assim a palavra: Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Diga forte, tristeza. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. 3 semanas, irmãos, quantos dias são? 21 dias. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel, que significa rio Tigre, é o mesmo rio. Rio Hidekel e rio Tigre. Versículo 5. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Versículo 7. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, vi. Você precisa entender, irmão, que não precisa todo mundo ver. Você não precisa que todo mundo veja o que Deus te mostrou. Você precisa só acreditar no que você está vendo, é o suficiente. Continuando. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo. A pergunta que fica nesse versículo aqui é o seguinte: como que eles fogem de uma coisa que eles não viram? É uma coisa estranha, né? Eles não viram, por que fugiu? Versículo 8. Fiquei, pois, eu só. Por que ele fica só, irmão? Porque só ele viu. Então, a visão que Deus te dá faz você perder gente que não tem visão. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Versículo 10. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante ao teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Perceba, irmão, que o que Deus ouve não são palavras. Deus ouve uma pessoa que tem coração. Então não adianta ter uma palavra bonita e não ter coração no que diz. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Feche seus olhos. Deus, fale conosco, ó Pai. Descortine o céu neste momento, nesta manhã. Fale com a nossa alma, Pai, e a nossa alma viverá. É o que nós te pedimos, ó Pai, que não sejam palavras de homens, mas palavras do Espírito Santo, uma palavra que vem direto do céu aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis se assentar? Irmãos, nós vamos falar sobre um texto, sobre uma visão que Daniel teve. A visão que Daniel teve foi essa que nós descrevemos, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 21. Ele tem uma visão de um anjo. Ele está há 21 dias em jejum, 21 dias em oração. Você já ouviu falar o jejum de Daniel? O jejum de Daniel é aqui, ó. Ele não comeu coisas que lhe agradavam, coisas que ele gostava. Ele não colocou carne na boca. Ele não colocou muitas coisas aqui que ele
ele se absteve, né? Então ele falou, e eu nem me ungi com unguento, e eu não comi nem carne, nem vinho, essas coisas que eu gostava, que ele gostava. Ele não comeu. Então ele se absteve. 21 dias usando algumas armas. Isso aqui nós chamamos de armas espirituais. Irmãos, entenda uma coisa, nós vivemos no mundo físico, no mundo carnal. Esse aqui é o nosso mundo. O que eu vejo é você, é os irmãos, eu vejo os meus amigos, eu vejo algumas pessoas que me querem mal, que têm inveja, né? Que falam mal da gente. Isso a gente consegue enxergar. Mas e o mundo espiritual? Você consegue enxergar o mundo espiritual? Existe um pastor, existiu, né? Chamado Charles Haddon Spurgeon. Ele foi um dos príncipes que pregou em Londres, na Inglaterra. Ele disseminou o evangelho na Inglaterra. E ele disse que a oração é um óculos que Deus nos dá para que enxergamos algumas coisas que os nossos olhos não conseguem ver. Então, quando nós utilizamos de ferramentas espirituais, a gente consegue entender o mundo espiritual. Então, por exemplo, você vê o mundo físico, vê pessoas se levantando, vê situações, vê aquilo outro. E aí o que você entende? Você olha para as pessoas e fala, nossa, Sebastiana quer o meu mal, ela não gosta de mim. Quando eu venho fazer alguma coisa aqui, ela tal. O que você vê é isso, certo? Sim ou não? Mas você não vê também que existe um mundo espiritual trabalhando nessas situações. E nós, irmãos, somos tanto agente de ferida, como também somos agente de cura. Você já ouviu alguém dizer assim, nossa, a igreja me feriu, o pastor me feriu, a irmã lá, a líder me falou uma palavra que eu não gostei, a pessoa não me cumprimentou, ou seja, nós estamos ferindo, sim ou não? A igreja fere. Às vezes vem alguém aqui dentro que ele está todo desarrumado, todo bagunçado, ele não está feito o padrão da casa de Deus, aí você põe o cara para fora. Por quê? Porque você não recebe o cara, você não abraça, você não cumprimenta, você empurra o cara para fora. Então você está sendo instrumento de quê? De cura ou de ferida? Então, normalmente, a igreja às vezes fere, irmão. Tem muito crente que não está aqui hoje no banco sentado porque se sentiu ferido por alguém da igreja. Mas também eu quero te dizer que a igreja também cura. Mas não é a igreja que fere, não é a igreja que cura, somos pessoas. Então são pessoas que ferem, mas também são pessoas que curam. Por quê? Porque nós podemos tanto dar lugar para o Espírito Santo, quanto nós podemos dar lugar para o inimigo. Ah, pastor, mas eu não sou usado pelo inimigo? É sim, irmão. Se você der lugar e nós não somos santos, você fica irado, você fica impaciente, você fica irritado. Você fica, irmão, se eu for usar tantos adjetivos aqui, você está dando lugar para o inimigo e o inimigo te usa. Porque nós somos seres espirituais e eles são espírito. Existe uma casta que, se você vê ao seu derredor, a Bíblia fala que existe ao nosso derredor, o inimigo está tramando para te destruir. E não é um demôniozinho não, irmão. É milhares de demônios. Mas a Bíblia também nos diz que ao nosso redor está os anjos do Senhor, que acampam ao nosso redor, para nos proteger. O anjo nos protege. Então, irmãos, para você entender, eu estou tentando trabalhar aqui um contexto para você entender que existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. Quando você pega o seu celular e fica no Instagram, você pode ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, você não sente sono. Você está olhando a vida dos outros. Ainda comenta, ainda curte, compartilha a vida dos outros. Você não tem sono. Mas tira 5 minutos para ler um texto. Abre a Bíblia em Filemão. 1º capítulo. No 3º versículo você está abrindo a boca. Por quê? Porque isso é uma ferramenta espiritual. E o diabo entende que se você acessar uma ferramenta espiritual, o céu vai se mover ao seu favor. Quando Daniel ele começa a orar, quando ele começa a jejuar, são ferramentas espirituais, ele começa a glorificar o nome do Senhor. Quando ele começa a acessar esse ambiente espiritual, o céu se move. Desde o primeiro dia que Daniel começou, o céu já ouviu e já foi liberada uma ordem. Deus deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então ele deu ordem e falou, vai lá, mensageiro. Eu quero que você vá entregar uma mensagem para ele, vai acalmar ele, vai dar saúde para ele, vai dar força para ele, vai livrar ele. Mas quando o anjo estava vindo, o que aconteceu? Ele foi parado. Porque as regiões celestiais estão tramando contra nós, impedindo a resposta, impedindo que Deus consiga acessar você. E nesse período que tem um trâmite, quem vem?
vem um arcanjo, um dos principais do céu, chamado Miguel. Existem 2 anjos que deu nome na Bíblia, que temos nome dele. Um é o arcanjo Miguel, o outro é o anjo Gabriel. Não sei se a patente de Gabriel é arcanjo, mas foi dado um nome para ele. Ele aparece em alguns momentos. Quando, por exemplo, nós ouvimos falar ali de anjos, nós temos a palavra angelos, no latim, que significa mensageiro. Então, quando você vem para a tradução e aparece angelos, é mensageiro. E aí, quando nós olhamos no Antigo Testamento, aparece anjo, a palavra anjo, 114 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra anjo aparece 178 vezes. E hoje, falar de anjo dentro da igreja se tornou como podemos dizer, um tabu falar de anjo dentro da igreja. Inclusive, como é um tema muito difícil de falar, as pessoas se abstêm de falar de anjo. Porque, por um tempo, até na igreja de Colosso, houve ali uma angelolatria. O que é isso? Adoração a anjo. Então, anjo, ele está presente. Entenda que anjo, ele serve quem? Ele fala assim, eu sou conservo. Vamos abrir a Bíblia? Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 a 9. Apocalipse 22, 6 a 9 diz assim: então o anjo me disse, estamos lendo Apocalipse, quem escreveu foi João, e João está falando o seguinte: o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou seu conservo, sou servo de Deus, assim como são você e seus irmãos, dos profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus, adore somente a Deus. O anjo está falando, não me adora, João, porque eu sou seu conservo. O que significa a palavra conservo? Eu sou servo seu. Eu sou servo seu. Então, você não me adora, mas juntos nós adoramos ao Pai, juntos nós adoramos a Deus. Pastor, mas eu não entendi então. Se anjo está no nosso meio, nós vamos entender isso aqui sobre anjo hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre anjo também. Como que eu posso, então, ter ele ao meu favor? Porque o anjo protege quem? O anjo traz resposta a quem? O anjo traz alívio a quem? O anjo traz alimento a quem? O anjo fortalece quem? É a gente, ele serve a gente. Ele é nosso conservo. Só que aí entenda uma coisa, olha que interessante. O policial, ele serve quem? O policial, a polícia civil, militar, polícia federal, ela serve a quem? A população. Mas a população dá ordem a eles? Eles têm uma jurisdição maior, eles recebem ordem, mas eles protegem a população. Eles estão para servir a população, mas ninguém manda neles. Quem manda neles é o general, o coronel, quem tem patente. Os anjos é a mesma coisa, eles recebem ordem do Pai. Então, vamos começar a entender uma coisa aqui. Anjo não deve ser adorado, não devemos fazer oração para anjo. Anjo faz isso, anjo vem aqui, anjo traz aqui. Não. Você orar ao Pai. Se for a vontade do Pai, a Bíblia diz em Salmo 91, versículo 11, que Ele dará ordem aos seus anjos, para que nos guarde no caminho. Salmo 91, todo mundo aqui sabe o Salmo 91. E aí você vai entendendo. A Bíblia diz, se eu não me engano é Salmo 34, tá? 34, versículo 7, diz assim, os anjos trabalham a favor daqueles que o temem e o livram. Aí beleza, o temem a quem? Teme o anjo? Não, teme a Deus. Os anjos trabalham ao nosso favor, mas ao favor de quem? Daquele que teme a Deus. Então se você teme a Deus, se você é servo de Deus, e se você usa as armas espirituais, quais são, pastor? Bíblia, palavra de Deus, oração,
jejum, glorificar a Deus. Se você entendeu o que é glorificar a Deus, e quando nós glorificamos a Deus, são armas espirituais que nós mandamos para o céu, e o céu se abre, e Deus, na sua infinita misericórdia, manda ordem aos seus anjos, que venham nos guardar e nos livrar. Você não entende, mas quando você foi para a mesa de cirurgia, aquela situação ficou caótica, quem foi lá não foi o médico que te livrou, foi o anjo do Senhor que o Senhor mandou acampar naquele lugar. Aquele momento que você perdeu o controle na estrada, mas um pouquinho você voltou para a estrada, foi anjo que Deus mandou para te livrar. Aquele buraco que estava na pista e você tirou, foi anjo que pôs a mão na ponta do carro e te levou. Aquele carro que você capotou várias vezes, mas Deus segurou a sua mente, a sua cabeça, para você não ter um traumatismo craniano. São anjos que o Senhor coloca no nosso caminho, e os anjos acampam, eles não moram. Então você não tem anjo da guarda. Você não tem anjo da guarda. Não foi te dado um anjo quando você nasceu. O anjo ele vem e vai, mediante ao nosso caminhar. E quando eu caminho, o Senhor traz anjo. Elias, ele estava numa situação caótica, mas aí Deus manda um anjo para alimentar ele, para dar água para ele, para dar pão para ele. O anjo continua com ele? Não, o anjo volta. Anjos estão a serviço de Deus. Deus não vai descer do seu habitat e vai descer aqui e falar, não, eu vou andar contigo aqui, não. Deus dá ordem aos seus anjos. O Espírito Santo te livra de alguma coisa? Não. O Espírito Santo te guia no caminho, ele te orienta, mas ele não te protege. Quem protege é anjo, porque no céu tem organização. No céu tem patente, no céu tem organização, cada um na sua área. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas existe um mundo espiritual. Eu não estou enxergando, você não está enxergando, mas a Bíblia diz que existe um exército. Um exército. E Jesus falou, quando alguém veio falar para ele, falou, por que você não se joga daqui, tal. O diabo falou para Jesus, e Jesus falou assim, eu orasse ao Pai, se eu pedisse ao Pai, o Pai me mandaria 12 legiões de anjos. 12 legiões significa que cada legião tem 6.000, seria 72.000 anjos. Para livrá-lo, para cuidá-lo. Quando ele está lá, naquele ambiente, o anjo vem cuidar dele. Passado aqueles 40 dias que Jesus ficou no deserto, um anjo vem dar sustento. Tem um momento que Jesus está angustiante, ele está lá no Getsemane, vem um anjo para confortar ele. Mas ele não é Jesus, ele não é Deus, ele não é pleno, existe organização. E o anjo ele está para ajudar, para consolar, para te alimentar, para te dar força, para te livrar, para proteger. Quem que Deus coloca na frente do jardim do Éden para proteger o Éden? Querubins. Ele coloca os anjos ali para proteger. Amém? Pastor, mas como é que funciona isso? Existe querubins, existe serafins, existe arcanjos, seres celestiais. Mas a Bíblia fala vamos falar sobre serafim. Os serafins, nós vemos um texto que fala em Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. Quando Isaías ele tem uma visão do trono de Deus. E existia serafins que estavam voando, e eles tinham 6 asas. Serafins, para você lembrar, começa com SE, então 6 asas. 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 eles cobriam os pés, e eles voavam acima do trono de Deus. E que se você for ver o texto em Isaías capítulo 6, você vai ver que a orla do Senhor enchia o templo, e a sua glória era manifestada. E esses serafins, eles estavam fazendo o quê? Adorando a Deus e guardando a santidade de Deus. Eles estavam voando acima do trono de Deus. E eles estavam cantando, Kadosh, 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 Yahvé Sabaote. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eles cantavam isso repetidamente. Então eles estavam adorando e guardando a santidade de Deus. Mas abaixo do trono nós vemos em Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 10. No capítulo 10 e no versículo 20, nós vemos Ezequiel falar que viam seres viventes, seres celestiais, chamados querubins. E querumbis, no latim, significa proteger, proteção.
aqueles que guardam. Então quem Deus coloca no jardim? Querubins, porque guarda. Quem que Deus vai colocar no seu caminho para te guardar, te proteger aqui na terra? Querubins, que vão descer aqui para te guardar. Irmãos, e o que ele fala dos querubins? Os querubins eram uns seres totalmente complicados e estranhos de você entender, porque se você visse, você fala, é demônio. A perna dele era reta, pernas de bezerro. Ele tinha 4 cabeças, uma cabeça de homem, uma cabeça de boi, uma cabeça de águia e uma cabeça de leão. Eram 4 faces que esse querubim ele tem, 4 faces. E fala mais detalhes dele, mas eu quero dizer para você que quando o querubim está te protegendo, o inimigo vem para te forjar, para te derrubar com armas espirituais, para te matar. O querubim vira aquele rosto de leão e fala, aqui não, porque aqui está lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Então, o anjo ele te protege, mas protege quem? Quem teme ao Senhor. Protege quem teme ao Senhor. Essa palavra, Salmos 34, versículo 7. Mas aí, voltando para o texto de Daniel, capítulo 10, que é onde nós estamos trabalhando. Passa o primeiro dia, passa o segundo dia. E aí, irmãos, só para você entender, quando nós olhamos ali naquela situação, no versículo 2, você vai ver, só ler novamente para você ver. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Irmãos, olha que interessante. Daniel está à beira do rio Tigre e são 21 dias de jejum e de tristeza. É 21 dias de oração e de tristeza. E a vida cristã, irmãos, a vida do crente é isso também. Às vezes você fala, nossa, a vida do crente, agora que eu sou crente, é para dar tudo certo. É felicidade, é alegria. Não porque nós estamos na igreja e nós precisamos alegrar. A gente está alegre aqui dentro. Não, irmão, vai ter momentos que você vai estar triste, mas a tristeza não te tira as ferramentas espirituais. A tristeza não faz você parar de orar. A tristeza não pode fazer você parar de jejuar. A tristeza não pode fazer você parar de ter fé. A tristeza não pode fazer você parar de ler a Bíblia. A tristeza não pode te tirar essas armas. Então Daniel está nos ensinando que tem gente que fica triste e ele fica amuado. Ele não vem para a igreja. Ele fala, o pastor não vem me visitar, mas a mesma distância que é da sua casa para a igreja, é da igreja para a sua casa. Então você, irmão, não tem que esperar ninguém vir. Quem tem sede, vem e beba. Se você está doente, você vai ficar na sua casa ou você vai para o hospital? Ou você quer que o hospital vá para dentro da sua casa? Então quem está precisando aqui, tem que procurar. Se você está fraco, procura se renovar. Se você está triste, procura fazer alguma coisa. Quando você olha Gideão está passando um momento difícil, o povo está sendo perseguido, Israel está sendo massacrado pelos midianitas, e aí sabe o que ele faz? Ele está na sua casa? Não, ele está trabalhando. Deus nunca vai usar alguém que está parado. Sempre vai ter alguém trabalhando, e Deus olha para essa pessoa e fala, eu vou acreditar nele. Ele pode ser o menor, menor da casa, ele pode ser a menor tribo, mas eu escolhi ele, é ele que eu vou usar. Então, você precisa entender que dias tristes, é nos dias tristes, nesse tempo de tristeza que Deus se manifesta. É no tempo de tristeza que Deus traz alegria. É no tempo de tristeza que Deus traz a resposta. Porque no tempo de dificuldade você busca. A Bíblia diz que aquele que procura ele acha. Aquele que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, no momento de dificuldade é onde a gente mais busca. O problema está instalado na minha casa. O que eu vou fazer? Vou para a igreja. Nossa, a minha esposa está no leito de morte. O que eu vou fazer? Campanha todo dia. Não é assim? Aí quando está tudo bem, o que acontece? Você acha que Deus vai se manifestar quando você está na sua casa assistindo Netflix, lá de boa? Igual, podia estar aqui hoje, não está. Aí quer que Deus se manifesta, quer que Deus manda anjo, quer que Deus guarda, livra da ponta de cá, ponta de... Não, Deus guarda quem o teme, e quem guarda as suas palavras, aquele que me obedece.
Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas como que você vai guardar se você não lê? Como que você quer que o mundo espiritual luta por você? Porque você não tem arma. A arma que você tem é oração, jejum, palavra e fé. E se você não colocar isso em prática, o mundo espiritual não vai fazer nada por você. Porque é Deus que dá ordem aos seus anjos. O anjo não te obedece. Você não tem um anjo ao seu lado, ao seu derredor. O Espírito Santo, ele habita em nós. Mas ele não te força a andar no caminho. Ele te ilumina o caminho e fala, você está errado, Léo. Volta para o caminho. Quem volta e quem toma atitude sou eu. Quando você vai olhar o livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, você vai ver que Daniel decidiu. Ele era um jovem, mas ele decidiu, a decisão foi dele. E quando nós tomamos a decisão de servir a Deus, de temer a Deus, sabe o que você recebe? Um espírito de excelência. Quando Daniel fala, Daniel tinha um espírito de excelência, era à toa? Não, é porque ele decidiu servir ao Senhor. E quando você decide servir ao Senhor, o que você recebe? O que você recebe quando você decide temer e servir a Deus? Um espírito de excelência. Ah, pastor, mas como é que é isso? Ah, pastor, então fala o seguinte, e o fruto do Espírito? O fruto é do Espírito, não é seu. Não é obra sua. Nossa, mas eu sou tão bom que eu tenho domínio próprio. Não! O fruto é do Espírito, o fruto é dele. E se ele habitar em você, e se você tiver esse Espírito excelente que é dele, o fruto dele vai ficar aguçado em você. É ele que te dá o domínio próprio. O próprio não é seu, o próprio é dele. O fruto é dele, o domínio é dele. Ele vai te dar o domínio, ele vai te dar paciência, ele vai te dar aquilo que você precisa para vencer o mal. Então entenda, é tudo espiritual. Não é nada sobre eu ou sobre você. Você não é mais santo que eu e eu não sou mais santo que você. Nós pecamos e destituídos da glória nós estamos. Mas quando nós decidimos servir a Deus, Ele nos dá um espírito de excelência. Quando eu decido servir a Deus, Ele coloca em nós o fruto do Espírito, que tem 9 características. Ah, pastor, mas eu não posso cavar? Eu não posso ter crédito? Eu vou orar para mim ter crédito? Não, irmão. Você ora porque você recebeu algo diferente. Você ora porque você recebeu o Espírito. Você ora porque você recebeu a presença. Por quê? Porque eu decidi. Por quê? Porque eu criei em Jesus. Eu creio em Jesus, eu creio na sua palavra. Eu oro, eu busco porque eu adoro o Senhor. E aí, esse combo de atitude sua gera armas espirituais. E aí é te dado o capacete da salvação, é te dado a couraça da justiça, é te dado as sandálias da santificação. Por que a sandália, irmão? Por que sandália? Sandália é pé. Pé você suja todo dia, mas Deus coloca a sandália nos seus pés. Então, entenda, não é nada sobre o que eu faço, para que eu não tenha glória nenhuma. É tudo sobre o que Ele fez. Amém? Então, passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia. Irmão, olha que loucura. Ele está ali 21 dias na tristeza, mas ele não para de orar. Ele está triste, mas ele não para de orar. E aí, irmãos, a oração, quando eu falei no início, a oração são óculos que o Senhor nos coloca para ver o mundo espiritual. Porque quando você está orando, você consegue enxergar o laço do inimigo. Quando você está orando, você consegue tomar a decisão correta. O pastor falou domingo aqui, ora, irmão, se você for tomar uma decisão, você ora. Tudo que você for fazer, você ora antes, para ver se é de Deus ou não. Por quê? Porque quando eu oro, o Espírito Santo me mostra, o Espírito Santo me abre os olhos, fala, não vai por aí. Ele fecha o seu coração, ele te entristece, ele fecha aqui, fecha ali. Por quê? Porque você está orando. E o céu dá ordem, fala, então vai lá e mostra o caminho para ele. Vai lá e cuida dele. Ele está cansado, vai lá dar força para ele. Ele está no chão, vai lá e levanta ele. É assim, por quê? Porque você está orando no dia de tristeza, no dia difícil. E não é porque eu não estou vendo aqui na horizontal as coisas acontecer. São 21 dias que nada acontece. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ele não vê nada acontecer. Não tem nada acontecendo. E não é porque eu não estou vendo aqui no mundo físico, na horizontal, que as coisas não estejam acontecendo na vertical. Porque a palavra diz que desde o primeiro dia, o seu coração foi ouvido. Desde o primeiro dia, o seu coração foi ouvido. Então, Deus, Ele não esperou 21 dias para começar a agir. Deus, Ele começou a agir no primeiro dia.
Eu não sei se você está pegando, irmão, está difícil na sua casa, está difícil esse momento que você está passando, mas Deus já liberou lá do céu. O teu milagre, a tua vitória já foi liberada. Você não está vendo no mundo aqui físico, na horizontal, mas na vertical já está acontecendo, porque nós somos abençoados nas regiões celestiais. Quando ele faz lá, irmãos, depois acontece aqui. Quando Jesus fala assim, tetelestai, que significa está consumado, o véu do templo se rasga, mas ele se rasga de cima para baixo. Tudo se consuma de cima para baixo. Hebreus 1,14. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Hebreus 1,14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Aqui é uma pergunta. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministrados enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Sim. Os anjos são enviados para aqueles que temem a Deus, para aqueles que temem a Jesus. E eles são enviados para os que temem. Isso aqui corrobora com o texto de Salmo 34, versículo 7. E irmãos, então, o que nós observamos é que as bênçãos do Senhor, ela acontecem nas regiões celestiais. E depois elas se materializam no físico. Pastor, mas como que eu vou ativar essas bênçãos espirituais e para que elas se materializem? Com a sua fé, com a sua oração, com a leitura da palavra, com o jejum. Irmão, quando você ativa essas ferramentas espirituais, essas armas espirituais que foram nos dadas, nós ativamos lá no céu uma engrenagem. Essa engrenagem ela começa. E normalmente, irmão, ela vai refletir aqui na terra. Eu não sei se vai demorar 1 dia, 21 dias, 10 anos, 30 anos, eu não sei, mas já foi liberada. Aqui você não vê ele ficar, ele parar. Ele está triste, mas ele está trabalhando. Ele está triste, mas ele está orando. A situação está complicada, a porta está fechada, mas ele está orando. A situação está complicada, tem doença no momento, mas ele está jejuando. Ele não para de ativar o mundo espiritual. E quando o crente descobrir o mundo espiritual, ele para de arrumar confusão com pessoas aqui. Porque quando eu vou estar orando, buscando ao Senhor, eu vou entender que pessoas são usadas para ferir, mas também tem pessoas que são usadas para curar. E quem eu vou ser nessa história? Eu vou ser agente e ferramenta do diabo, ou eu vou ser gente e agente, ferramenta de Deus? Porque você pode ferir pessoas quando você libera palavras, quando você tem atitudes erradas. Você precisa entender as ferramentas espirituais. Amém? Então, quando nós lemos em Juízes, eu comecei a falar de Gideão. Gideão, irmãos, os midianitas estão atacando ele. Estão atacando. Aí ele fecha. Onde ele está? Ele está no lagar. Lagar é um lugar onde é 2 metros de profundidade. É um quadrado. 2 metros de profundidade, 2 metros de largura, 2 metros de comprimento. Amém? Pra você entender, 2 metros. Então ele tampa a pessoa fica escondida. Lagar é um lugar onde amassa uva, aonde faz vinho, onde ele pisa na uva, e ele estava escondido. E ele estava fazendo o quê? Malhando trigo. E malhar trigo não é no lagar, é na eira. O que é eira? Eira é um lugar alto, é um monte alto, aonde bate vento. E o vento, ele malhava o trigo, jogava para cima, o vento tirava a palha, e o que caía era a semente. Então, o que significa isso? Ele teria que estar no lugar alto. Mas por que ele não está no lugar alto? Porque eles estão sofrendo perseguição dos midianitas. Israel está sofrendo perseguição. E se os midianitas vissem ele malhando trigo, ia matar ele. Ia perseguir ele. Mas ele não parou. E mesmo de dias de perseguição, ele não para de trabalhar. Aí, diz o texto, em Juízes, capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr
a salvo dos midianitas. Então, versículo 11, temos ele malhando o trigo no lagar e um anjo sentado. Sim ou não? É o que o texto está falando. Tinha um anjo sentado debaixo do carvalho que está em Ofra, um anjo. Aí no versículo 12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu. Olha para você ver, ele está malhando o trigo, o anjo está lá, mas ele não está vendo. Ele está malhando, trabalhando, o anjo está lá, mas ele não está vendo. Mas no versículo 12, ele está malhando e o que acontece? O anjo aparece. Então, se você não está vendo, não significa que Deus não está fazendo. Se você não está vendo a mão de Deus ainda na sua vida, a mão de Deus ainda nas suas petições, nas suas orações, no seu jejum, no propósito que você está fazendo, não pare, porque o Senhor está ali. O anjo estava lá, mas ele apareceu no versículo 12. Então, irmãos, não significa que Deus não está fazendo. Passou 21 dias, continue orando, continue jejuando. Mas eu estou triste, nada está acontecendo. Continua fazendo, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos. O Senhor já te viu debaixo... Como que é o nome da árvore que ele viu Natanael? Da oliveira? O Senhor te viu. O Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo, irmão. Está difícil? Está triste? Não pare de orar. Está difícil, não pare de buscar, não pare de ler a palavra, não pare de jejuar, não desanima. Se você está doente, procura o hospital da sua alma. Onde é o hospital? É para a igreja. Ah, mas no hospital tem outros doentes, e os doentes ferem, outros doentes ferem, irmão. Mas você vem aqui não é para olhar doente, é para olhar o médico. O médico dos médicos está aqui. Quando você vai no hospital, você não pega o doente do seu lado, você tem um remédio para mim? Você me cura aqui? Não, você procura quem sabe fazer, e quem pode fazer o milagre. Então, quando você entrar na igreja, não procura coisas aleatórias, não fica olhando para o lado, não vê o problema do outro, não. Às vezes tem alguém do seu lado que está com um problema maior que o seu. Mas junto ali, você fala, não, calma, o médico está aí, ele vai resolver esse problema seu. O médico aí, eu fiquei sabendo que ele é o médico dos médicos. Esse cara aí, ele não precisa nem tocar na pessoa. Se Jesus trabalhasse hoje no SUS, ele ia sofrer um monte de reclamação, porque ele é aquele médico que não toca. Já viu? O pessoal fala, eu gosto de médico que pega na gente assim, para ver se está doendo. Jesus não toca, Jesus só fala, vai, que a tua fé te salvou. Jesus ia dar prejuízo para a indústria farmacêutica. É brincadeira, irmão. Deus deu a capacidade para o homem produzir os medicamentos para curar você. Aí você acha, eu fui curado pelo remédio. Foi não, irmão. Foi antes, Deus já preparou a mente de alguém, trabalhou no remédio para que ele chegasse até você. Tudo é Deus, é tudo sobre Ele, não é nada sobre nós. Aí, irmãos, o texto diz que ele está orando, mas ele está acompanhado, e só que, de repente, tem pessoas que irão caminhar com você. E é para você ver, Daniel não está sozinho. Daniel capítulo 10, e você vai abrir o texto aí, deixa eu deixar aberto aqui. Daniel capítulo 10, versículo 5 ou 6, o que está acontecendo? Daniel, ele não está só, mas ele tem uma visão. A Bíblia diz que só eu, Daniel, vi. Só eu, Daniel, vi. Então, irmãos, significa que muita gente vai caminhar com você, mas ele não vai subir no Monte Moriá com você. Porque visões que Deus te deu, muita gente vai se afastar e você fala, nossa, mas a pessoa está saindo de perto de... É Deus que deu visão para você, mas para o outro não deu. E aí essas pessoas vão se afastar, porque Deus deu visão para você. Aí você fala, mas ninguém acredita no meu ministério, ninguém acredita em mim, ninguém me dá oportunidade. Irmão, não precisa, porque o que Deus te deu, deu para ti. O que Deus mostrou, mostrou para você. Mostrou para outro, que basta você acreditar. Para você ver, não vai subir Moriá. Em Gênesis capítulo 22, Abraão pega o seu filho Isaque, e ele está caminhando uma caminhada de 3 dias, até as montanhas de Moriá, porque até então não era monte, era montanha, só fica conhecido como monte depois do que acontece com Isaque e Abraão em cima daquele monte. Aquilo é uma região, e ele fala, você vai para as montanhas de Moriá. E se ele subisse em qualquer montanha, ia ter um cordeiro lá preparado, um carneiro lá preparado? Não, ele tinha que subir na montanha certa, então ele precisava ouvir a voz de Deus. Então ele tinha que orar, porque se ele orar, ele ia ouvir a voz de Deus. E Deus ia falar, sobe na montanha certa. Muitos de nós, irmão, estamos no caminho, estamos caminhando, beleza, mas a gente sobe na montanha que a gente quer. Por quê? Porque você não ora.
Aí você sobe na montanha e fala assim, sacrifica Isaac. Vai sacrificar Isaac, cadê o carneiro? Você acha que o carneiro, ele apareceu naquela hora? Ou ele estava lá já? O carneiro já estava lá. Só que Abraão, ele não viu. Deus está trabalhando na sua vida, você não está vendo, mas já está tudo preparado. Deus já foi lá no futuro, já te deu vitória e voltou aqui e fala, vai servo, varão valoroso, eu sou contigo. Porque eu já preparei para você, está preparado. Agar aparece no deserto, está com sede. Aí o anjo vira e fala, olha para trás. Quando ela olha para trás tinha o quê? Tinha um poço de água. Você acha que o poço surgiu naquela hora? Não, é porque ela não estava vendo. Deus preparou tudo para mim e para você, está tudo preparado. Você acha que Ele é desorganizado? Não, Deus é organizado. Deus é detalhista, está tudo preparado, mas eu preciso, para que eu veja, eu preciso orar. Para que eu veja, eu preciso clamar. Para que eu veja, eu preciso buscar Ele verdadeiramente. Então, quando ele chega na beirada do monte, ele fala, essas pessoas que estão com você aí, ó, eu não dei a visão para eles. Eu não mandei você trazer eles vão ficar. A visão é só para você. O que eu quero é com você, Isaac, em cima do monte. O que eu quero é mostrar para Isaac quem eu sou e mostrar para você que eu sou um Deus de palavra, eu sou um Deus de prioridade, eu sou um Deus que te ama. Eu quero mostrar para você, e o Senhor está dando visões para nós, está dando visão para mim. O Senhor, Deus, Ele não é avô, não. O que o meu pai tem, um relacionamento que ele tem com Deus, é Ele não é avô, Ele é pai. Então eu preciso ter um pai, eu preciso ter um relacionamento com meu pai. E eu não estou falando do meu pai carnal, é o meu pai espiritual. Porque Deus não é avô, Deus é pai. Então, o que Abraão viveu com Deus foi. Agora Isaac tem que ter as experiências dele com Deus. Quando ele chega para Jacó e fala, Senhor, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, mas eu não sou Deus de Jacó. Você pode olhar o texto que ele não vai falar, sou Deus de Jacó. Ele fala, sou de Abraão, Deus de Abraão e Deus de Isaac. Aí Jacó fala, então Senhor, então fala comigo. Mostra que o Senhor é comigo, que o Senhor está comigo. Aí o que acontece? Ele dorme. Aí Deus dá uma visão para ele. Porque antes ele ora, depois Deus dá a visão. A visão é que tinha uma escada. Ele estava dormindo com a cabeça numa pedra. A visão tinha escada de anjos subindo e descendo. Porque Deus trabalha desse jeito. Os que o temem ao Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. A escada subir e descer. Quando ele acorda, ele fala, eu sei que verdadeiramente Tu és Deus. E agora o Senhor é o meu Deus. Jacó fala. Não é Deus que fala. Jacó decide, o Senhor é meu Deus. E ele segue caminho e a vida dele muda. Irmãos, nós começamos o culto 9h15. Eu vou pedir para vocês até 10h15, porque senão não é interessante. Senão a gente vai começar agora os cultos 9h15. Aí o povo fala assim, pastor, alguns irmãos na igreja chamam eu de Oswaldinho. Eu falo, se eu tiver 10% da unção que o pastor Oswaldo tem, tá bom. Porque você demora demais. Eu falo, irmão, se você está com pressa e a gente assiste tanto filme, tanto futebol, tanta corrida, não é? Você não foi assistir uma corrida? Quanto demora um tempo de uma corrida de carro lá? Umas 3 horas, né? Mais ou menos. A Sebastiana foi para o lago, ficou lá 12 horas na frente do lago olhando os mosquitos passar. Não é? Não é assim, irmão? É. Pastor, mas ouvir a palavra é tão tedioso. São armas espirituais, mesmo que doa. O céu está se movendo a seu favor. O céu está trabalhando na sua mente, na sua vida. Aí a gente não vê. Aí você não vê, acha que Deus não está fazendo, mas atrás de você tem um poço com água. Do lado de você tem um cordeiro amarrado. São provisões que o anjo está trazendo na sua vida e você não está vendo. Por quê? Porque eu não oro, porque eu não leio a Bíblia, porque eu não gosto de palavra, porque eu tenho impaciência para as coisas espirituais. E aí o céu não se move. E nada é sobre Deus. Deus sempre Ele quer te abençoar, Ele quer cuidar de você. Mas o problema está em nós. A gente que é o problema. Amém? Então vamos continuar aqui. O texto diz, eu tive uma visão, um ser angelical, e Deus só mostrou para Daniel. Aí começa o processo. Aí o anjo diz, desde o primeiro dia, eu tenho ouvido. Mas por que ele não é atendido no primeiro dia? Essa é a pergunta. E existem guerras espirituais. E Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele não te abençoa embaixo, Ele te abençoa em cima. Deus é poderoso, irmão. E a tua bênção, ela não vai vir de parente.
A tua bênção, ela não vai vir do seu gerente. A tua bênção não vai vir do juiz que está com aquela causa para ele assinar. A tua bênção não é aí. É lá no céu. Quando você ora, o céu se desenvolve ao teu favor, canaliza em você a tua bênção. O anjo vem e senta, mas você continua trabalhando, o anjo vem e aparece, você continua trabalhando, o anjo vem e fala, eu sou contigo. O anjo continua fazendo, então a sua bênção, irmão, não vem da terra, não vem de homens, vem do céu. Vem do céu. Amém? Glória a Deus por isso. Aí nós olhamos, quando a palavra fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, a palavra diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. A nossa bênção vem de lá, irmão. A nossa bênção veio do alto. A nossa bênção vem do céu. E eu preciso entender que o milagre ele já está liberado. Você não está vendo, mas o milagre já foi liberado lá no céu, já foi escrito, já foi decretado, a palavra já foi dita lá no céu. Os anjos estão vindo. Mas o mundo maligno, ele não vai ficar de braços cruzados esperando, não. Ele vai no meio do caminho, ele vai parar. Ele vai colocar problema na sua frente, ele vai colocar situações na sua frente para você parar de orar, para você parar de jejuar. Então, irmãos, entenda, nossa vida é uma batalha, nós estamos vivendo uma guerra. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós vivemos uma guerra, uma batalha constante, e não é no campo espiritual. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual e nós não entendemos isso e ficamos aqui batendo cabeça um com o outro, batendo cabeça com o irmão do lado, com o membro. Você já viu, irmão, se a sua mão aqui der uma louca que começa a bater na sua cara, bater, e ele dá tapa na sua cara e dá soco na sua cabeça, você vai para onde? Vai para o manicômio, é ou não é? Vai ou não vai, Sebastiana? Se meu pé começa a dar chute na minha canela de carro e o pé começa a chutar, o que é isso? O que está acontecendo? Não é? É a igreja, irmão. É a igreja. É a mão que era para limpar o pé, está dando porrada na cabeça do outro. A perna que era para caminhar num caminho, o corpo, a coluna está puxando para a esquerda. Que palhaçada é essa, irmão? Por quê? Porque não entendeu o mundo espiritual. Quem rege o corpo? É o cabeça. Quem é o cabeça? É Jesus. E se você não anda como Jesus quer que você anda, você está fazendo a coisa errada. E se você, quando o membro ele não obedece à cabeça, o que ele é? Ele não é membro, ele é prótese. Porque a minha mão, ela está ligada no meu corpo, e a palavra diz, Jesus falou, aquele que estiver em mim, a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo que quiseres e vos será feito. Então, se a mão não obedece o que a mente pede, o que é isso aqui? Isso é uma prótese. E se é prótese, é falsa. E se é falsa, é fariseu. Fariseu hipócrita. Hipócrita é atores no grego. Hipocrisia significa atores. Está aqui adorando, mas não está adorando. Palavras, Deus não ouve suas palavras. Quando você chegar no versículo, e eu vou adiantar aqui para a gente aprender sobre isso, a palavra diz muito bem que ele não ouve as suas palavras. Vamos ler lá em Daniel, no versículo 12. O versículo 12 está falando assim, ó. Então, disse o anjo para Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante Deus, são ouvidas as tuas palavras. O que Deus ouve aqui, irmão, não são palavras, Deus ouve o coração. A partir do dia que você aplicou o seu coração, eu ouvi as tuas palavras. Porque coração fala de verdade. Quando Jesus falou assim, amarás o teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua fé, com todo o seu entendimento, ele está falando o seguinte, amarás o Senhor de todo o coração, verdade. Alma, continuamente, algo eterno. Ama o Senhor com verdade, e o Senhor vai sondar o seu coração e vai encontrar verdade ou mentira. Ele não vai ouvir sua palavra, porque tem muita gente que tem uma oratória muito boa, fala muito bem, mas não condiz com o que está aqui dentro. As palavras não condizem com isso aqui. Eu posso falar, eu te amo, Osmaí, e dentro do meu coração eu te odeio. Como assim? Mentira, é falsidade. Está na igreja? Ele quer verdade. Então ele ouve, ele sonda seu coração, depois ele ouve suas palavras.
Coração, verdade. Alma, continuidade, eternidade. Força, eu posso colocar minha força no lugar errado. E quando eu coloco a minha força no lugar errado, eu não vou conseguir levantar o banco. Mas quando eu concentro a minha força no lugar certo, eu consigo levantar o banco. Força significa que eu preciso colocar a intensidade da minha vida no lugar certo. Amar o teu Deus com toda a sua força é focar nas coisas celestiais. O resto vos será acrescentado. A minha força não pode estar aqui, porque a minha força, o Senhor disse, aqui é a minha força. A força precisa estar em Deus. O resto Ele vai te dar. Quando eu aplico a minha força, o meu tempo, a minha intensidade em outras situações, o mundo espiritual está desligado. O céu está fechado para você. E você está achando, nossa, porque eu sou filho de Deus, e porque isso, e porque a misericórdia de... Não, irmão. Ele é justiça. Além de ter misericórdia, Ele tem justiça. A misericórdia te alcança porque você não consegue pagar o preço. Mas a justiça de Deus é quando Ele vai em você e encontra Jesus. Quando Ele vai em você, Ele encontra o filho dele e fala, o meu filho é santo, então eu o abençoo. A misericórdia dele parte da justiça. E a justiça nós fomos justificados por Jesus. Ah, mas eu não quero saber da palavra, eu não quero saber de oração, eu não quero saber de jejum. Jesus pagou. Não, Jesus falou assim, a lei da graça é muito maior do que a lei que você seguia. Se você me ama e crê em mim, então segue os meus passos, seja meus discípulos. E é isso, irmão. Então, quando você olha, você vai ver essa questão do coração, e eu já estou terminando. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9 e 10, diz o seguinte, pastor: o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então, nós olhamos esse texto e falamos assim, nossa, pastor, mas você está falando que o coração, Deus ouve o coração e o coração é enganoso? Porque o que meu coração quer hoje? Quer picanha, e não queria estar aqui agora, eu queria estar dormindo. Descansando, porque o domingo é o único dia que eu tenho para descansar, sim ou não? Por que é o único dia? Porque Deus te deu trabalho. Se Ele tirar o trabalho, você vai ter todos os dias da semana para descansar. Você quer isso? Aí você não pode ser fiel um dia só. Um dia você não pode levantar cedo. Está vendo que as coisas não batem, as coisas? Parece que não tem coração, não tem verdade. Porque o coração do homem, ele deseja trair a esposa. O coração do homem deseja o que é mal. Por quê? Porque nós somos carne. Mas aí vem a palavra do Senhor. E quando eu mandei o banner dessa mensagem para você, eu mandei assim, transplante de coração. Transplante espiritual. Sabe o que Deus quer fazer conosco? Está escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. É o tema dessa mensagem. Diz assim, e darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Pastor, o que está querendo dizer isso? Vamos para a área da medicina. A medicina, quando você vai fazer um transplante de coração, nunca ele tira o coração velho e põe um novo. Ele sempre vai colocar um novo, e para tirar o velho, ele precisa passar veia por veia, artéria por artéria. Eu não sei quanto tempo leva uma cirurgia dessa, talvez 10 horas, eu não sei quanto tempo leva uma cirurgia dessa, mas vai ter momento que ele vai ficar com os dois corações. Os dois corações vão estar dentro dele. O que Deus está falando é, eu vou te dar um coração novo, um coração de carne. E eu tirarei o coração de pedra. Tem gente que vai durar 10 minutos. Tem gente espiritualmente, agora eu estou falando, Deus está transplantando espiritualmente um coração novo em você. Ele vai colocar um coração novo em você, mas o de pedra talvez vai demorar um dia, talvez vai demorar 10 anos, talvez vai demorar 30 anos para Deus tirar esse coração duro que você tem, esse coração pecaminoso, essa vontade aí que a palavra em Jeremias está falando que o seu coração é enganoso. Por quê? Porque é um coração de pedra. É um coração que não guarda os mandamentos do Senhor. E o salmista fala, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como que você põe num coração de pedra a palavra de Deus? Então Deus está falando, eu vou colocar um coração novo em você, mas eu vou tirar o outro. E talvez isso vai demorar um dia, 2 dias, porque nós estamos caminhando nessa terra e ninguém aqui é santo.
a não ser por intermédio de Jesus. Mas todo dia eu estou melhorando. E eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem. E amanhã eu vou ser melhor. Eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. Eu preciso estar em constância, transplante, troca de veia, mudança de hábito, mudança de atitude. Eu preciso entender que Deus, Ele quer transplantar. E às vezes demora, pastor. Às vezes demora, porque não é da noite para o dia. Aí talvez entra alguém aqui na igreja que é novo convertindo e você quer pôr na cabeça dele que ele precisa parar com isso, parar com aquilo, parar com aquilo. Não, cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo. E eu e você precisamos entender o tempo de cada um. Isso chama paciência. O amor é paciente. E se você ama, aí Jesus fala, Pedro, tu me amas, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Então tenha paciência com o próximo. Sebastiano, tenha paciência com o irmão. Lucas, tenha paciência com ele. Tenha paciência um com o outro. Marido e mulher, tenha paciência com a esposa. Esposa, tenha paciência com o marido, porque todo mundo não é do jeito que você quer. Você coloca expectativa. Assim, eu queria tirar uma dúvida aqui, não sei se você vai saber responder. Eu vejo a Bíblia usando muito linguagem figurada, né, para muitas coisas, igual esse exemplo que você deu aí do coração. Você acha que muitas das vezes esse coração aí é colocado como linguagem figurada? Porque a função do coração no corpo humano é bombear o sangue, correto? Certo. Quem que é responsável por processar as informações? No caso é a mente. Claro. Então, será que esse coração está falando na verdade do que passa na nossa mente? Ou às vezes... Na verdade, a gente chama de coração como um termo que sem ele você não vive. Então a gente chama de alma. Mas não necessariamente é no coração isso. Não, eu posso usar um termo de dedo, membros, eu posso usar vários termos figurativos. O coração é a alma da pessoa. Porque se você é uma pessoa que não tem alma, você não tem vida. Você é uma pessoa desalmada. Você é uma pessoa que só está sobrevivendo. Você não vive de verdade. Então, a sua alma é o seu coração. A sua alma tem vontade. A sua alma é eterna. Mas quem processa as informações no caso aí é a mente. A mente é o que comanda a sua alma. Porque uma pessoa que ela não tem domínio das suas faculdades mentais, ela não faz mal para ninguém. O que ela faz é inconsciente. Então, essas pessoas vão ser salvas automaticamente. Mas a pessoa que tem consciência e que está sendo ministrada uma palavra e ela decide não cumprir a palavra, é a mente dela, é a alma dela, é o coração dela. Então, é como um todo. A Bíblia vai usar alma, corpo e espírito. Então, quando eu falo de alma, eu estou falando do coração. É o seu desejo, é o seu anseio, é a sua vontade. Coração é mente. Porque sem mente, o cara pode ter um coração, mas ele não pensa direito. É uma criança. A criança tem coração, mas ela não pensa. Então, a alma da pessoa é o centro da vida dela. E é ela que faz você pecar. É ela que dá ordem para o seu corpo ter vontades. É ela que dá ordem para a sua mão fazer o que não é para fazer. É ela que manda os seus pés entrar onde não é para entrar. É ela que manda você abrir a sua boca na hora que não é para abrir. É tudo ela. E se Deus te der um coração novo, porque quando o salmista Davi ele fala, Senhor, renova em mim um espírito novo. Me dá um coração novo. Ele fala lá no Salmo 51, depois você lê, ele está quebrantado, arrependido, ele fala, me dá novo. Porque o que eu tenho? Ele fala, não retires de mim o teu espírito. Então, ele está quebrantado, ele está falando assim, as minhas decisões é totalmente errada, mas eu quero que o Senhor habite em mim. E o apóstolo Paulo fala assim, que não viva mais eu, que esse corpo aqui morra, que as minhas vontades morram, mas que o Senhor habite em mim. E quando o Senhor, nós estiver em Cristo e as palavras dele estiverem em nós, o que é palavra? No Evangelho de João, a Bíblia diz assim, que ele era o verbo. O verbo é o quê? É palavra. A Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração. O que é guardar a palavra? É Jesus. Guardou Jesus no coração para não pecar contra ti. Porque quando você ama Jesus, você não faz o que ele não pediu para você fazer. Você é reflexo dele, você caminha com ele. Então, o que Jesus faria no meu lugar? Jesus entraria nesse ambiente? Aí você vai falar, não. Jesus responderia dessa maneira? Não. Jesus ia ficar exaltado no trânsito? Não. Jesus ia amar. A pessoa está com pedra em mim. Jesus ia fazer o quê? Ia perdoar. Você começa a olhar que dentro de você não pode habitar as suas vontades.
Tem que habitar a vontade dele. E a Bíblia nos dá um resquício disso, porque é o seguinte, o mundo espiritual é reflexo o mundo físico é reflexo do mundo espiritual. Então, quando eu coloco Jesus como prioridade, Jesus me abençoa, Ele abre a comporta do céu, Ele prepara um ambiente, Ele te enriquece. Na Bíblia tem muita gente rica, mas isso não pode tomar o nosso coração. As vontades, vamos supor, eu tenho uma vontade de ter isso, ter aquilo. Pode ter essa vontade, Deus vai te dar. Jó foi rico, Abraão foi rico, Jacó foi rico, Isaac foi rico. Muitos da Bíblia tinham dinheiro, mas tinham prioridade. Quem era a prioridade deles? Jesus. E quando nós temos a prioridade focada no céu, a nossa alma no céu, Deus escuta a nossa voz. Aqui está falando para Daniel, Daniel, eu sondei o seu coração, e aí eu ouvi as suas palavras. E quando eu ouvi as suas palavras, no primeiro dia, eu dei ordem para os meus anjos, e até você. Quando a gente entende isso, Daniel, a gente começa a compreender que nós precisamos trabalhar isso aqui, porque aqui traz verdade. Aqui traz verdade. Aqui, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que você entenda qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Porque quando você transforma a sua mente é transformada pelo que você está absorvendo aqui, pelo que a região celestial, pelo Espírito de excelência que Deus colocou em você, você começa a caminhar de uma maneira diferente. As suas atitudes é diferente. Hoje, a mensagem que eu queria trazer para vocês é o seguinte: Daniel, ele foi ouvido no primeiro dia, mas ele estava triste, mas ele não parou de orar, ele estava triste, ele não parou de jejuar, ele estava triste, ele não parou de glorificar a Deus. As bênçãos foi liberada. Mas por que a bênção foi liberada no primeiro dia? Porque Deus sondou o coração dele. Quando você olha em Jeremias no 7, 9 e tal, que eu te falei, 17, 9, Jeremias, a Bíblia diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí vem no versículo 10, eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então o Senhor está falando, eu sou o Senhor que sonda seu coração, eu sou o Senhor que sonda a sua mente, e eu observo e compreendo e abençoo você conforme a sua conduta e as suas obras. Ah, pastor, mas aí é obra. É. Por quê? Porque a minha atitude, ela é mediante uma mudança de mente. A minha atitude é mediante a vontade do meu coração. Porque quando eu tenho um coração firmado na palavra, quando eu tenho uma mente firmada na palavra, eu vou caminhar e vou fazer o bem. Eu vou ser instrumento de cura para as pessoas. Eu vou ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Eu não vou machucar e não vou ferir, porque gente ferida fere outras pessoas. Você já percebeu que o cara tomou um tiro e você chega e eu sujo você de sangue? Vou te sujar, meu amigo, porque eu estou ferido. Mas o que Deus quer é que sejamos curados para poder curar outras pessoas. Então, às vezes, Deus vai usar em você, problemas que você passou, problemas, dificuldade mesmo. Você fez uma faculdade em como ficar desempregado. Fiquei desempregado demais. Agora Deus me deu um emprego. Então, você chega no desempregado, Deus te deu essa faculdade, chega nele e fala, Deus é fiel. Deus vai te preparar uma coisa melhor. Você cura. Ah, você está desempregado, você não estuda, porque você não tem atitude, porque você não estuda, porque você não lê um livro, você tem que se preparar, e bababá, e você só ferra o cara. Não, irmão, a gente precisa ser instrumento. Ah, pastor, mas eu fui abusada sexualmente na minha infância, então ajuda as pessoas que foram abusadas. Ah, pastor, mas eu fui traído, então ajuda as pessoas que foram traídas. Porque Deus te curou para você curar outras pessoas. Deus te capacitou para você capacitar outras pessoas. Deus nunca vai te dar nada para você reter. Deus sempre vai te dar algo para você repartir. E Ele nunca vai pedir de você algo que Ele não deu. Tudo que Ele pede para mim e para você foi porque Ele te deu isso. Se Ele está pedindo isso para você, é porque Ele te deu essa capacidade, e essa inteligência não é sua, não é obra sua, é o Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos esse Espírito de excelência, é porque tomamos uma decisão de servir a Ele. A gente recebe esse Espírito de excelência, e o Espírito de excelência transborda o fruto do Espírito. O fruto não é meu, irmão. O fruto não é meu. O fruto é nos dado, para que a gente coloque em prática. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Agora é 10 e 16, eu peguei, era 9 e 14, se eu não me engano.
Espero que Deus tenha falado aos seus corações, que nós possamos ter verdade no nosso coração. Verdade. A gente tenha intensidade, que é a força. E a gente tenha continuidade, que é a nossa alma. E a gente tenha entendimento, que foi a coisa que eu não falei. Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. O que é entendimento? Quem eu sou? Eu sou pecador, alcançado pela graça. E se eu entendi que eu sou pecador e fui alcançado pela graça, eu sou grato. É entender quem nós somos e quem Ele é, e caminhar segundo o caminho dEle, as palavras dEle. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As minhas vontades morrem daqui para frente, a vontade de Deus. E eu tenho certeza que Ele nos abençoou nas regiões celestiais. Eu não estou vendo horizontalmente, mas verticalmente já aconteceu. É só uma questão de tempo para o anjo aparecer. É só uma questão de tempo para o poço, para o cordeiro, para o carneiro. As provisões de Deus vai começar a aparecer na sua frente, você não vai entender. Por isso que nós não corremos atrás de bênçãos. Ela corre atrás de nós. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, pode ficar sentado mesmo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos por esta manhã, que o Senhor possa, Senhor, tocar no coração de cada um aqui, Pai, na mente de cada um, na alma de cada um, e o Senhor possa, Senhor, transformar, e que esta palavra possa, Senhor, encontrar uma terra, Senhor, uma terra que venha germinar, ó Pai, a Tua palavra, que não venha ser pedras, que não venha ser cascalho, que não venha ser espinho, mas que eles possam encontrar uma terra que venha dar bons frutos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos.